Boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, o amigo de vocês que vos fala, o Alex Mambula. Hoje, novamente, vou falar sobre nosso tão digníssimo presidente, mas eu não vou só eu falar não, vou trazer um áudio aqui, áudio que não é vídeo, de um cara que já falou dele há 11 anos atrás. O já falecido, saudoso, nosso professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Acredito que muita gente nunca ouviu falar dele, mas há 11 anos atrás, olha o que ele já falava de Lula. O desprezo do brasileiro pelo conhecimento é a grande desgraça desse país. Então a pessoa não tem Perceba. mais critério de medida para julgar as coisas. Agora, a falta de medida, a desproporção, a deformidade mental está consagrada na presidência da República. Ela se condensa na pessoa do seu presidente, que é a deformidade mental e moral encarnada. Entenda, eu falei ontem que esse presidente nosso, ele é capaz de chamar um bebê, um feto, de um monstro, sem ter cometido ato nenhum de monstruosidade. Mas é o mesmo cara que disse que ele não aceitava um menino de 16 anos ser preso por esfaquear uma pessoa e roubar um celular. E detalhe que ninguém estava pedindo a morte do garoto. Ninguém estava querendo matar, arrastar ele em praça pública, não. Queria que a justiça mudasse e que a partir de 16 anos o menor infrator que mata tem que ir para cadeia, como qualquer país civilizado vai. E ele falou simplesmente só lamenta pela pessoa que morreu, mas não achava justo a vida de um garoto ser destruída só por ter roubado o celular. Não foi só por roubar um celular, por matar. Mas por outro lado, é o camarada que diz que um bebê é um monstro. Que monstro é esse que vai sair? Sabe? Não é monstro, quer dizer, monstro é a pessoa desse Luiz Inácio da Silva. E os seres que ele defende, né? Como todo os petistas também, que apoiam o que ele fala. E como fala, a deformidade mental encarnada. Pois é o cara, o que é correto, o que aprendemos de correto desde o início da sociedade, desde o início da civilização, para esse cara tá errado. Uma coisa como trabalhar, que digno é uma pessoa do seu trabalho, para ele isso é errado. A pessoa tem que fazer greve, sempre o patrão contra o empregado. E muitas outras coisas. Você vê o que o sujeito disse outro dia. Nós temos que criar aqui um aparato de defesa para que outros presidentes não passem o que eu passei. Aparato de defesa para outros presidentes. Que não passe o que eu passei. Agora vamos olhar, ouvir bem o que o professor fala. O que o senhor passou? Né? Daí ele disse aqui que ele levou mais chicotadas do que Jesus Cristo. Meu corpo estaria mais arrebentado do que o Jesus Cristo, foi tanta chibatada. Peraí, o Lula foi o presidente mais poupado da história brasileira. Em toda investigação, a investigação do mensalão, a investigação da morte do prefeito de Santo André, a investigação da morte do prefeito de Campinas, tudo que se investigar, a preocupação número 1 da mídia e até da oposição, poupar o seu presidente da República. É claro, poupar. Ele é a alma mais honesta do país, do Brasil, se quiçá a alma mais honesta do mundo. O cara que se equipara a Jesus. Não, ele levou mais chicotada do que o próprio Jesus. Ou seja, o cara se coloca num pedestal, numa posição que ele é a pessoa correta, é a pessoa mais digna da sociedade. E ver o que o professor Olavo de Carvalho falou no caso há 11 anos atrás, é exatamente o que acontece hoje. A mídia, as emissoras protegendo esse presidente, na ponto que até a Globo falou que não dá mais para poder ter como esconder, mas tem que esconder.
Os outros presidentes não foram tudo atacados? Nada era escondia? José Sarney, Fernando Afonso, Fernando Henrique, Itamar Franco. Mas por que o Lula é o único que tem que ser poupado de tudo? E o camarada fala que ele foi mais atacado, ele foi mais chicoteado que o próprio Jesus Cristo? Pública. Porque eles fizeram do Lula o símbolo da dignidade da nova república. De bom, um símbolo desse, você vê que a nova república é um puteiro mesmo, né? Então, o Lula foi o presidente mais poupado da história do Brasil. Você veja agora, outro dia, o próprio candidato da oposição, o José Serra, o homem que está falando da relação PT-FARC, ele fala do PT, mas não fala do Lula. É que nem Cuba, você pode até falar mal do governo, mas não pode falar mal do comandante. Então, quer dizer... Engraçado que naquela época, há 11 anos atrás, talvez as pessoas não conseguiam perceber isso. O que Lula planejava. Ele planejava, lógico, Dilma ficar mais 8 anos. No caso, Jair Bolsonaro não seria presidente, ou seja, não seria eleito, ele voltava de novo e já estaria aí, ou seja, já seria 8, 16, 24, 32 anos de poder. E nunca mais sairia do poder. É o que ele quer, e ninguém pode falar mal dele. O plano de poder dele. O professor Olavo de Carvalho já falava isso no passado e ninguém percebia isso. Tá certo, quando Jair Bolsonaro foi eleito, deu a entender que não, agora quebrou aquele plano de poder do PT, o professor estava errado. Não, mas nós vemos que o PT voltou. E sabe que voltou, não há culpa porque Bolsonaro fez um péssimo governo, não. Culpa também dos próprios que apoiaram ele. Porque vemos aqui que, enquanto Lula, nem a oposição fala mal dele, Jair Bolsonaro foi o presidente que até quem apoiou os próprios apresentadores de youtuber foram falar mal dele depois e cobraram. Não que estivesse errado. Não que tivesse errado cobrar. A minha única posição é o que levantaram para poder fazer aquela campanha de voto nulo. Dando a entender, quando a pessoa fala voto nulo, que quem também fosse da esquerda ia votar nulo também não. Só quem ia votar em Bolsonaro, que ficou na dúvida, que votou nulo. Os votos do PT ficaram tudo na íntegra. Então, quando diz que Lula voltou ao poder, é lógico que muitos dos que apoiaram Bolsonaro e que fizeram esse negócio de voto nulo é que ajudaram a eleger Lula. Aí, lógico, os outros canais que ainda continuaram na firmeza acreditando que ele seria, com certeza, bem melhor do que Lula é hoje, aí acusou outros apresentadores que de vendido, que ganharam dinheiro. E, em parte, num país onde nós vivemos, onde tudo é da base da maracutaia, chega a acreditar nisso. Não que realmente esteja acusando. Mas aí, veja a diferença. Um cara que nem dos seus opositores, o cara levava ataque. E o outro, que até de quem apoiou, ajudou a eleger, levou ataque. Mas ele sim era o cara que sofreu mais do que o próprio Jesus Cristo. A alma mais honesta do mundo. Você não atira, porque o PT é uma entidade abstrata. O culpado do não é o PT, é o Lula. Leia o livro do Ivo Patarra, o chefe. Um livro que só é acessível na internet, por quê? Ninguém quis publicar. Por que ninguém quis publicar? Pelo mesmo motivo, pouparam o Lula. Você imagina, não pode publicar um livro contra o presidente da República e o cara ainda reclama que levou chibatada. Lembrando que naquela época ele era poupado apenas porque todos... Eu não consigo nem entender a idolatria que tinham por ele. Não é nem comparado com hoje. Que hoje realmente ele está querendo fazer a censura mesmo voltar. Quando dizem que alguns canais desciam a lenha no Jair Bolsonaro e com Lula estão um pouquinho mais devagar, é porque hoje o pessoal tem medo de perder canal, medo de ser preso, medo de ter um STF lá mandando prender a pessoa que está falando mal do presidente. Ele parece que estamos na Coreia do Norte.
E parece mesmo. É como eu falei no outro vídeo, o Brasil, ele é um país capitalista no papel, mas toda a tua essência, a sua vontade, é ser de um país comunista. Só que há 11 anos atrás, 15 anos atrás, Lula ainda não podia fazer isso, ele estava dando os primeiros passos. Agora ele já está fazendo isso. Isso significa que esse sujeito é de uma autopiedade absolutamente psicótica e abjeta. Ele tem dor desprezível. Ele, quando faz a sua própria história, ele chora. Agora não derrama uma lágrima pelos 50 mil brasileiros que estão assassinados todo ano. Eu digo para você, o meu desprezo pelo Lula é tanto, que eu digo para você, se um dia encontrar o cara, eu só... Ele sempre chorava na entrevista quando falava que lembrou, que comia calango, que não sei o quê, que comia não sei o que mais. Eu já comi gambá, já comi preá e falo isso que são carnes boas, deliciosas. Se o cara fosse falar que já teve que comer gambá na vida, eu exemplo que comeu porque estava passando fome, que não sei o quê. E exatamente, o cara chora, conta aquilo, emociona. Pode ter emocionado uma vez, quando ele contou a primeira vez, sim, mas chora sempre. E o que o Olavo de Carvalho sempre citava sobre isso. Bom, o cara não chorou quando falou que uma pessoa que trabalhou para comprar morreu esfaqueado por causa de um celular. Ou quantas pessoas estão sacando seu suado salário mínimo no caixa eletrônico, e leva um tiro e é assaltado e o cara não chora. Não fala nada, ou seja, é realmente um cara com a mente tão distorcida. Aí eu lembro do desenho dos Super Amigos, quando o Super-Homem chamava o Bizarro. O que o Bizarro está planejando com sua mente distorcida? Porque ele vivia num mundo quadrado, onde o certo era o errado e o errado era o certo. Às vezes eu penso que o Lula ele é o bizarro mesmo. Ao mesmo tempo que ele é um bizarro, ele é um Lex Luthor, ele é todos essas coisas, esses desenhos, desses vilões de desenhos possam existir, existe dentro de uma pessoa real, do seu Luiz Inácio da Silva. Só não vou dar um tapa na cara dele, porque tapa sempre vem com alguma intenção subentendida de que o estapeado tome vergonha na cara. E como eu sei que isso é impossível, eu não vou ficar gastando tapa, tá certo? Nem todo mundo que leva tapa na cara toma vergonha. Cliente terminal, tá certo? Em matéria de vergonha na cara, ele é um cliente terminal. Ele já ultrapassou a possibilidade de ser corrigido. Note bem, eu não estou dizendo que ele seja mentiroso ou hipócrita. Não, ele acredita nessas coisas na hora que ele fala. Ele sente, ele lê assim, um sujeito falando um pouquinho de mal dele, ele chora, ele diz, estou levando... Engraçado isso, né? Em outro vídeo também ele chama o Lula de um psicopata. E quando ele fala que ele acredita, não é porque ele é um mentiroso, ele acredita nas próprias mentiras que fala. Às vezes eu vejo nos filmes, mas é confirmado que quando o psicopata ele está falando, ele falou, você matou a pessoa, ele lá no detetor de mentira, ele fala tranquilamente, não matei aquela pessoa, não fiz isso, não sei o que mais, e mostra como ele está falando verdade. Porque a psicopatia da pessoa é tão grande, né, como dizem, que quando o cara fala de um jeito que ele acredita que ele é verdade, o detetor de mentira diz que é verdade, então o cara não está mentindo. E engraçado, não é porque ele mente que é mentiroso, que ele acredita nas próprias mentiras que fala. Como é que é isso? Eu fico vendo como é que pode ser isso, a pessoa se convencer da própria mentira. Porque eu sempre cresci entendendo que a pessoa mente para convencer o outro que é mentira. E o cara tem que saber mentir elaboradamente. Tem criança que consegue mentir, que consegue enganar os pais. Eu não consegui fazer isso, nunca enganei meus pais. Também não saberia. Se eu fosse mentir, meus pais sabiam que estavam mentindo e já apanhava logo. E é lógico que não estou elogiando o mentiroso, mas parece que mentir é realmente uma arte. Você conseguir mentir para enganar uma multidão, enganar um país inteiro, uma sociedade. Isso parece que é a arte do mentiroso. Igual esses caras, esses coaches, esses treinadores, quando vão fazer aquilo tudo, você pode, você consegue, a pessoa acredita que vai vencer na vida, aquilo ali é uma mentirada.
Mas o caso do presidente, o passo dele é até maior. Quando o cara acredita no que está falando. E eu pergunto, será que ele sabendo que é mentira ou ele esqueceu que aquilo é uma mentira? Será que no momento o cara tem uma amnésia? Eu não consigo assimilar isso. Mas eu falei, de uma mente tão deformada que a mentira que o cara inventa, depois o cara não é verdade. Parece até o Mate falando, acredite que é tudo verdade. Desbatadas. Lula, tu não é homem, rapaz. Seja homem, caralho. Honra essa barba que você tem na sua cara. Pare de choradeira, caralho. Você é um mau exemplo. O Lula é um dos grandes culpados da desvirilização do povo brasileiro. Desvalorização. Com essa choradeira de autopiedade, você está deseducando as pessoas. Mesmo que você estiver sofrendo horrores, você tem que se comportar. Você nunca ouviu na tua terra, lá no Nordeste, e fala, o bom cabrito não berra. Você não faz outra coisa senão berrar, Lula. Que vergonha, meu Deus do céu. Olha aqui, o que tentaram fazer comigo, fizeram com o Getúlio. E ele deu um tiro no peito. Eu dei um... O que é isto? Você vai comparar, né, todos esses cuidados que a mídia tem de não te atingir com os toneladas de merda que jogaram em cima do Getúlio. Getúlio, acho que até caluniaram ele, né, tudo, né, ele não aguentou tanta pressão e acabou se matando. O Lula é o contrário, se ele não aguentar a pressão, ele manda prender, manda até matar se for possível. E é interessante isso, né, que ele falou, né, ele é desvalorização do povo brasileiro, de tudo. Se o Olavo de Carvalho tivesse vivo hoje para ver como que Lula tá mexeu com a cabeça da juventude. É o presidente que mais se preocupou com a universidade, para a pessoa poder ir para a universidade. Mas para quê? Para tornar pessoas gabaritadas que possam trabalhar em ótimos empregos, pessoas que possam desenvolver boas coisas na ciência? Ou para pessoas que vão raspar a cabeça, meninas que pensam que é homem que pensa que é mulher, mulheres saindo com o peito de fora, saindo com absorvente na cara e tudo. Eu fico vendo o que essa sociedade virou com a mente deformada de Lula. Está virando uma sociedade deformada. Por isso que fala, o povo é o que o governante que elege. E todos os princípios que Lula criou e formulou junto com, como você fala, a cambada dele do petista, ele implantou isso na juventude, e a juventude hoje são os homens adultos, mulheres adultos, que agora vivem nessa narrativa do mimimi, da lacração, de não pode nada. Hoje estamos vivendo numa ditadura. Hoje sim vivemos na ditadura. Acabou a liberdade, acabou o humor, acabou tudo. Qualquer fala que uma pessoa não entende, você é fascista, você é nazista, é um negócio que meu canal é um macro canal. Mas se meu canal fosse grande, com bastante pessoas assistindo, já teriam alguém me acusando, me chamando de só fascista também. Daquilo outro, que não honra as origens, aí inventamos tudo de coisa a meu respeito. É brincadeira. É igual já falaram, pobre que vota em direita tem que rever seus conceitos. Não, pobre que vota em esquerda, que quer os manter pobre. Isso tem que rever os conceitos. Túlio, vasculhando tudo da vida particular dele, da vida da família. Quando de você, Lula, ninguém quer falar nem do Lulinha que enriqueceu do dia para noite. Esse simples fato, quer dizer, o cara que trabalhava lá no zoológico, ele exercia, né, o ofício de camelo, ele tinha a profissão de camelo no zoológico. Largou o emprego de camelo e foi ser empresário, e assim em 2 anos está bilionário. Qualquer governo do mundo onde isso aconteça, isso é um escândalo. No Brasil não fala, você não vê. Trabalhar em zoológico, mas currículo também. Grande mídia, você vê correndo pela internet, às vezes um programa de rádio, um estudante que fala, mas a grande mídia não, né? É assim, é sempre aquele negócio, o que vem de baixo não me atinge. Os caras se colocam numa altura olímpica, né? Como se fossem deuses. Pessoas da mais baixa qualidade, como Lula. Colocam mesmo, tanto que elegeram ele novamente. Porque se tivesse muita gente acordado
eu já falei uma vez, eu já votei em Lula, lógico. Mas depois quando eu comecei a ouvir as palestras do professor Olavo de Carvalho, aquilo me deu um estalo e eu aprendi isso não, Lula nunca mais. Aprendi do que realmente o cara era capaz, mas só que tem gente que não consegue aprender. Tem gente que ficou tão presa nas mentiras dele, que tem gente que não acredita que ele é a alma mais honesta. E assim vai. E lógico que a Globo não é nem porque acredita nele, mas porque é amparada por ele. Porque a dívida que Bolsonaro disse que ia cobrar, Lula passou a mão. Então lógico que eles vão defendê-lo ele com residente. No dia que ele foi eleito, o outro simulou o barulho de uma latinha de cerveja abrindo para comemorar. Depois falar que foi uma água com gás. Água com gás lata eu ainda não conheço. Eu olhei no mercado e não vi ainda essa água com gás lata. O Dilma se autoglorificam quando você fala da carreira de terrorista da Dilma, tá certo? Que ela prossegue, porque todo membro do Foro de São Paulo é um terrorista, faz parte do aparato político do terrorismo. Né? Você fala disso, ela responde, eu não vou descer. É isso. Você pode descer, é a sua vida mesmo. Você sabe que é baixaria. Baixaria por quê? Porque é a sua vida, então você não quer descer para falar disso. Então esses camaradas, eles se autodivinizam e as pessoas estão aceitando essa autodivinização de pessoas que não merecem que você dê a mão para ela. Ou encerrando por aqui para poder não ficar muito longo, mas é verdade, é isso aí. Tivemos uma presidenta que foi terrorista, estamos tendo agora um presidente que já foi presidiário. O que mais pode vir? O que mais pode esperar? Mas por quê? Primeiramente eles criaram as narrativas, ideologias ridículas, que negam a família, negam tudo. Pessoas de mentes distorcidas elegendo um presidente de uma mente distorcida e deformada. Parece que isso aqui é notícia velha que eu estou falando, como diz aqui, 11 anos atrás. Mas tudo isso é continuamente atual. E se esse Lula continuar vivo mais alguns anos e se eleger de novo, essas palavras continuam atuais da mesma forma. De pessoas falando, Bolsonaro botou um contra o outro, as famílias brigavam entre si. Mas por que brigavam entre si? Porque uns falavam, não, cara, olha só, isso aqui, esse cara tá errado, vai destruir o Brasil, isso aqui é melhor. Com Lula voltou a paz. Lula é o L do amor. Porque Lamour é amor, love é amor, então o L é o L de amor, então. É brincadeira, né? Então, dizendo que nunca viu um país tão polarizado, tanta gente discutindo, até crentes discutindo entre si, que não sei o quê, mas é lógico. Porque cristão não pode votar num cara cujas pautas dele ferem totalmente a Bíblia. E é verdade que, quando eu votei nele, eu não sabia disso, não sabia dessas pautas dele. Mas, uma vez sabendo, mas muita gente não sabe, hoje em dia todo mundo sabe. Não tem como dizer que ninguém sabe, mas é por quê? Por causa do que ele quer dar migalhas pro povo. O cara que enriquece a família dele, mas o povo dá migalhas. E ainda assim vai ser, quanto mais tempo ele e a cambada do PT continuar no poder. Então estou terminando esse vídeo aqui, porque eu sei que para não ficar muito longo, lembrando das palavras do Olavo de Carvalho, que ele é muito atual. Embora seja de mais de uma década esse áudio dele. Mas ainda é o que ele falaria novamente para esse presidente. Não sendo atacado, tudo, tendo apoio do STF, tudo, é só o que esperar desse país. É o fundo do poço mesmo. E, como dizer, tivemos uma terrorista no poder e agora estamos tendo um ex-presidiário. É isso aí, vou ficando por aqui. Acho que não tem muito mais o que falar. Só como o Olavo de Carvalho falou, o desprezo que ele tem
por essa pessoa do Lula. Eu até compreendo ele. Eu posso dizer que por ele só a oração, só Jesus para dar jeito na vida de um homem desse. Mas quando a pessoa ela tem um coração de dura serviço, que não quer mudar, é aquela pessoa que o próprio Deus vai quebrantar a pessoa sem houver a cura. É isso aí, uma boa noite para todos, uma ótima quinta-feira, fique com Deus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. E se alguém é contra a minha opinião, o que eu falei, pode comentar também, sou todo ouvido, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.